I recommend visiting New York. I recommend to visit New York. Recommend visiting ou recommend to visit? Qual é a correta? Será que as duas estão corretas? Qual é a combinação verbo mais verbo? Você sabe? I hate to wait in line. I hate waiting in line. E aí, teacher? I hate to wait ou I hate waiting? Qual é a correta? Será que as duas estão corretas? I made my daughter clean her room. I made my daughter to clean her room. E aí, teacher? I made my daughter clean ou I made my daughter to clean? Qual é a correta? Será que as duas estão corretas? Olá, amigo, olá, amiga do Inglês Minuto. Eu sou o teacher Carlos e essa é uma das aulas mais importantes desse canal. Eu não sei se algum youtuber brasileiro já fez esse tipo de aula. Se você encontrar, por favor, me avise nos comentários. Eu só encontrei youtubers gringos com esse tipo de aula. É uma aula sobre combinações de verbos. Verbo mais verbo. Qual é a matriz que você usa? Qual é a combinação que você usa? É essencial para a sua comunicação em inglês. Se você quer subir de nível, melhorar o seu inglês, essa aula é essencial. Como eu disse, uma das aulas mais importantes desse canal. Como combinar verbos. Você precisa aprender a combinar verbo mais verbo, caso você tenha que usar uma estrutura com um verbo e depois desse verbo outro verbo, você tem que saber os padrões. E esses padrões, eles não têm uma explicação gramatical. Você precisa memorizar esses padrões e pronto. Novamente, eu não sei se algum youtuber brasileiro já fez esse tipo de aula dessa maneira aqui. Se você encontrar por aí, você sabe que existe uma aula como essa, dá um toque nos comentários, porque eu não vi ninguém fazendo isso até agora. E essa aula é tão essencial, como eu disse, é uma das aulas mais importantes desse canal. Fica até o fim e você vai melhorar o seu inglês definitivamente, você vai abrir sua cabeça para essa questão de verbo mais verbo. Uma galera erra isso aqui. Muita gente erra. E antes de eu começar, lembrar você que em breve eu abro mais uma turma do meu curso fechado, o Treinamento Inglês Minuto. Para estudar comigo com desconto, só clicar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Então vamos lá. Tenho aqui algumas frases. I recommend visiting New York. He decided to buy a new bike. She convinced me to get a tattoo. I hate waiting in line, or I hate to wait in line. I made my daughter clean her room. I'm planning on leaving the country. Existem 6 combinações diferentes de verbo mais verbo. Veja que em azul é o primeiro verbo e em vermelho o segundo verbo. Então você vê, por exemplo, na primeira, I recommend visiting. Eu recomendo visitar Nova York. Veja que depois de recommend, o verbo é visiting, com ing, ou visiting, como queira. Eu não falo recommend to visit. Mas por que, teacher? Então, vamos chegar nesse ponto. Na segunda, he decided to buy a new bike. Ele decidiu comprar uma bicicleta nova. Veja que depois de decided, eu usei to buy, não usei buying. Eu não usei buy, eu usei to buy. Esse to não é preposição, é infinitivo do verbo buy. Então, é um padrão. O terceiro, she convinced me to get a tattoo. She convinced me to get a tattoo. Ela me convenceu a fazer uma tatuagem. Veja que o padrão é convinced me to get. Tem um objeto no meio aí, né? Que é o me. Eu não falei she convinced me getting. Eu falei she convinced me to get. O verbo to convince, ele chama uma outra combinação de verbo. Caso você coloque um verbo após convince, tem que ter uma combinação. I hate waiting in line. I hate to wait in line. Eu odeio esperar na fila. Ou, ficar na fila, esperar na fila. Veja que existem 2 padrões. I hate waiting e I hate to wait. Ambos os padrões são aceitos.
Existem exceções? Sim. Vou explicar no vídeo. I made my daughter clean her room. Made my daughter clean. Eu fiz a minha filha limpar o quarto dela, tipo, obriguei, né? Veja que made é o verbo fazer, my daughter é o objeto e clean é o verbo limpar, clean, mas não tem o to antes. Eu não falei I made my daughter to clean. Eu falei I made my daughter clean. Não é ing, não é to mais verbo, é só o verbo, sem o infinitivo. São padrões que você vai aprender aqui. I'm planning on leaving the country. Estou planejando deixar o país, ou então partir do país. Veja que planning on, o próximo verbo, que é o verbo to leave, que é partir, está em ing. Eu não falo I'm planning on to leave the country. Vamos aprender isso nessa aula. Aula ultra importante. Novamente, você quer sair do básico, quer subir de nível, quer ter um inglês mais sólido, você precisa colar nisso aqui. Então entenda que existem 6 combinações de verbo mais verbo. E o que vai reger, né, o que vai ditar, né, o que você vai fazer a partir disso, é o verbo inicial, o primeiro verbo. Eles chamam uma combinação de verbo. Ok? Essa combinação pode ser um infinitivo com to, pode ser um verbo com ing ou um infinitivo sem to. Vamos lá então aos padrões. Primeiro padrão. O padrão verbo mais verbo com to. Esse to verb é o verbo com infinitivo. O primeiro padrão que você aprende na escola, quando você está aprendendo inglês na escola, eles mandam isso aí. Tá? Então eu coloquei aqui alguns verbos, não vou ler todos, alguns verbos que quando usados, se houver um verbo após ele, o verbo tem que ter o to mais o verbo. A matriz está aí, o verbo em azul, que chama um verbo com to em vermelho. Alguns verbos aí, né, que nós usamos muito. O verbo decide, que é decidir. O verbo expect, que é esperar, de ter expectativa. O verbo plan, que é planejar. Prepare, preparar. Pretend, que é o verbo fingir. Não é o verbo pretender, é fingir, cuidado. Try é o verbo tentar ou experimentar. Would like, que é o gostaria. Isso aí é colocado como uma forma verbal. Okay? Não vou ler todos, não vou traduzir todos, mas aqui é um exemplo. Coloquei alguns verbos de alta frequência. Existem centenas, ok? Mas se você tirar um print nessa tela, isso vai te ajudar. Então agora alguns exemplos com alguns desses verbos que chamam um to mais o verbo. We decided to buy a new car. I hope to speak English fluently someday. I need to do more exercise. They promised to call me back. I want to stay home tonight. Vamos lá. We decided to buy a new car. Nós decidimos comprar um carro novo. Veja o verbo decide. Olha lá a nossa tabelinha. Tem o decide lá, né? Achou decide? Primeira coluna? Decide. Se eu coloco um decide e depois decide tem um verbo, esse verbo tem que ter to antes. We decided to buy. Eu não falo we decided buying, com ing, ou we decided buy. We decided to buy. I hope to speak English fluently someday. Eu espero falar inglês fluentemente algum dia. Esse hope é o hope de ter esperança. Eu espero de esperança. Ok? Não espero de aguardar. É esperança. Veja, quando eu uso o verbo hope, e após o hope ter um verbo, esse verbo tem que ser com to antes. Eu não falo hope speaking, hope speak. Eu falo hope to speak. I hope to go. I hope to do. Eu tenho que usar um to mais verbo depois de hope. I need to do more exercise. Eu preciso fazer mais exercícios. Veja que need é verbo precisar. Eu preciso fazer mais exercício ou exercícios. Depois do need, se eu colocar algum verbo depois de need, ele tem que ter o to antes. I need to do. Eu preciso fazer. I need to go. Eu preciso ir. I need to buy. Eu preciso comprar. Tem que ter o to antes do verbo, caso tenha um verbo após need. Veja em azul novamente aí no topo, no topo em amarelo, o verbo inicial está em azul, o padrão é o padrão em vermelho, né, que vai chamar aí a construção. They promised to call me back. Eles prometeram me chamar de volta.
Promise. Vamos lá na tabelinha de novo. Fala o verbo promise na quarta coluna, segunda linha, promise. É o verbo prometer. They promised to call me back. Eles prometeram me chamar de volta. Promise. Se eu uso o verbo promise e após o promise tem um verbo, esse verbo tem que ser com to antes. Eu usei o promise no passado, né? Promised, um verbo regular. Após eles tem um verbo, o verbo é com to. É um padrão. I want to stay home tonight. I want to stay home tonight. Eu quero ficar em casa hoje à noite. Want é o verbo querer. I want to stay. Eu quero ficar. Eu não falo I want stay sem o to. Eu não falo I want staying com ing. I want to stay. Esse padrão, verbo mais to e verbo, é a primeira coisa que você aprende quando coloca um verbo logo após o outro. Esse é o padrão, certo? Mais simples que tem. Agora, o padrão verbo mais verbo com ing. Você coloca um verbo e se precisar colocar um verbo após esse verbo, o verbo vai ter que vir com ing. Teacher, é o gerúndio? Em inglês é chamado de gerúndio, mas em português, às vezes a tradução não dá ando, endo, indo, ondo. Ok? Às vezes não dá. Então veja só alguns verbos que nós colocamos aqui, né? Alguns que eu vou falar, não vou falar todos aqui, né? O verbo avoid, que é o verbo evitar. O verbo consider, que é considerar. Enjoy, na segunda coluna, que é curtir, gostar. Imagine, que é imaginar. Recommend, que é o verbo recomendar. Regret, que é o verbo arrepender, né? Se arrepender, no caso, se eu usar uma estrutura, é arrepender. Então, aqui tem alguns verbos. Dá um screenshot, um print dessa tela. A aula vai ficar gravada também. Aqui são alguns, existem centenas, mas eu coloquei aqui aqueles que têm mais frequência. Mas, teacher, aqui tem alguns verbos que tem mais de uma palavra. Por exemplo, can't help. Can't help é não conseguir evitar. Mas essa construção, né, ela é vista como se fosse um verbo. Can't stand, não consigo aguentar ou suportar uma situação ruim. Don't mind, eu não ligo. Right? Não ligar, mind, don't mind é não se importar, não ligar. Be used to, get used to, é se acostumar. Essas estruturas, por exemplo, feel like, também na segunda coluna, feel like, é algo como querer ou ter vontade de fazer alguma coisa. A tradução ao pé da letra não vai funcionar. Mas essas estruturas, caso usadas após elas, eu preciso de um verbo com ing. Ok? Muito importante. Então vamos lá. Verbo, caso coloque um verbo após esse verbo, isso tem que estar com ing. ing. Olha a matriz. Verbo mais verbo ing. I avoid eating sweets. I don't mind giving you a ride to school. She considered studying German. I recommend visiting New York. I regret getting a plastic surgery. Vamos lá. I avoid eating sweets. Eu evito comer doces. Avoid, está lá, né, na lista, primeira coluna, primeira linha. Avoid, é o verbo evitar. I avoid eating sweets. Eu evito comer doces. Mas, teacher, eating é ing, não é comendo. Então, mas a tradução não fica eu evito comendo doces. Eu evito comer doces. Então, novamente, tem que interpretar e não traduzir. Então, eu não falo I avoid to eat. Eu não falo avoid eat. Eu falo avoid eating. Então, se eu usar o avoid, um verbo após vai ter que ser verbo com ing. I don't mind giving you a ride to school. Eu não me importo em dar uma carona para você para a escola. I don't mind giving. Eu não me importo em dar. I don't mind to give. Não. I don't mind give. Não. I don't mind giving. Giving you a ride, dar a carona para você. Eu não me importo em dar a carona para você para a escola. She considered studying German. Ela considerou estudar alemão. Considered, no passado simples aí, né, com ed. Considered studying. Ela considerou estudar alemão. Eu não falei, ela considerou estudando alemão. Novamente, esse ing nem sempre é o gerúndio do português ando, endo, indo, ondo, alguma coisa em algum lugar. Right? Então, novamente, usei o verbo consider, tem um verbo depois, o verbo com ing. Não é com to, não é sem o to. I recommend visiting New York. Eu recomendo visitar Nova York.
Recommend, vamos lá, né, nossa tabelinha, terceira coluna, segunda linha, recommend, está aí. I recommend visiting New York. Eu recomendo visitar Nova York. Eu não falo I recommend to visit, eu não falo I recommend visit, eu falo I recommend visiting New York. Então, sempre que eu usar recommend e eu precisar colocar um verbo após, esse verbo tem que ser com ing. E você viu que a tradução não é ando, indo, o nosso gerúndio. I regret getting a plastic surgery. Eu me arrependo de fazer uma cirurgia plástica. Regret é o verbo arrepender. Está lá na, está na terceira coluna, terceira linha. Regret é arrepender. Eu me arrependo de fazer uma cirurgia plástica. Eu não falo regret to get. Eu não falo regret get. Eu falo regret getting. E veja que os INGs aí, nenhum deu a tradução ando, indo, nosso gerúndio. Às vezes dá certo a tradução para o ando, indo. Às vezes. Mas muitas vezes você viu que a tradução não é o ando, indo do gerúndio. Você aprendeu, né? Que ing é o gerúndio do português ando, indo. Mas em inglês, além de ser isso, eu posso usar como, né, em português, traduzindo, vira um infinitivo. Então, cuidado. Para você ver que essa aula é muito importante. Terceira combinação. Verb, object, to verb. É o verbo, um objeto e um verbo começando com to antes, né? Esse objeto, né, você coloca uma coisa, alguém, né? Então, o object, ele vem no meio da estrutura. Então, alguns verbos aqui, eu coloquei alguns, novamente, existem centenas que aceitam as combinações, coloquei os mais frequentemente usados. O verbo allow, na primeira coluna, é o verbo permitir. Convince, na segunda coluna, verbo convencer. Permit, na terceira coluna, verbo permitir. Require, é na quarta coluna, verbo exigir. Então tem vários, teach, o verbo ensinar, tell, contar, dizer. Persuade, que é o verbo convencer, parecido com convince também, persuadir, né? Hire, verbo contratar. Get, que tem 60 traduções para o português, né? Então, alguns verbos que nós usamos nessa estrutura. Se eu usar um desses aí que você está vendo, mais o objeto, o próximo verbo tem que ser com o to antes dele. Vamos lá então. I don't allow my kids to watch TV after 10 p.m. She convinced me to get a tattoo. Jennifer told us to bring food. I'll remind Mike to buy some sugar. Vamos lá, primeira frase. I don't allow my kids to watch TV after 10 p.m. Então vamos à estrutura. Allow my kids to watch. Allow é o verbo que nós estamos usando como base. My kids é o objeto. To watch é o to verb. Allow my kids to watch. Eu não falo allow my kids watching com ing. Eu não falo allow my kids watch. Eu falo allow my kids to watch. She convinced me to get a tattoo. Ela me convenceu a fazer uma tatuagem. Convinced me to get. Eu não falo convinced me get, convinced me getting. Convinced me to get. Então toda vez que você usar convince, aqui está no passado simples, com ed, pode ser no presente, futuro, tem esse que você quiser. Sempre usou convince, você vai, em um objeto, perdão, você vai ter que colocar um verbo com to, né? Logo após, caso necessário, né, usar um verbo. Jennifer told us to bring food. A Jennifer nos disse para levar comida, trazer comida nesse caso. Told us to bring, mesmo padrão, em amarelo em cima é o padrão. Remind, I'll remind Mike to buy some sugar. Eu lembraria o Mike de comprar um pouco de açúcar. Remind Mike to buy. Remind Mike to buy. Remind é o lembrar de dar um aviso, né? Aquele famoso avisinho é um remind. Né? Reminder é um lembrete, ok? Remind é um aviso, avisar. I remind Mike to buy some sugar. Eu vou lembrar o Mike, avisar o Mike para comprar algum açúcar, um pouco de açúcar. Então esses verbos dessa tabelinha aqui, eles seguem essa estrutura que eu coloquei aí em cima no amarelo. Então quando eu usar esses verbos, se precisar usar um verbo após, vai ter que ser desse jeito, ok? Muito importante saber. Tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo essa aula não tem a menor ideia que isso aqui existia. Né? Então vamos lá, continuando.
Importante dizer que em breve eu abro mais uma turma do meu curso fechado, o treinamento Inglês Minuto. Quer estudar comigo com desconto? Clique aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário desse vídeo você vai para o WhatsApp, para o grupo lá e aguarda lá, que em breve abriremos as inscrições. Só quem estiver no grupo VIP vai ter acesso ao desconto. O pessoal reclamou que não conseguiu desconto, mas é porque não estava no grupo VIP. Então, quer estudar comigo no meu grupo fechado, no meu curso fechado com desconto? Clica aqui embaixo. Continuando. Quarta combinação, quarto padrão. Aqui, muito importante, muito importante. Esse padrão aqui aceita tanto o to e o verbo, como o verbo ing e o significado, no primeiro momento, não muda. No primeiro momento, estamos falando de inglês, né? Olha alguns verbos. Begin, que é começar. Continue, continuar. Hate, odiar. Like, gostar. Love, amar. Vou falar todos, vai. Prefer, preferir. Remember, se lembrar. Start, começar. Try, tentar ou experimentar. Stop, parar. O que acontece aqui? Esses verbos, caso eu precise colocar um verbo após esses verbos aqui, tanto faz colocar o to mais verbo ou o verbo com ing. Tanto faz. Então, alguns exemplos aqui. I love to play video games. I love playing video games. Eu adoro jogar videogame. Tanto faz. Pode ser to play or playing. Não precisa se preocupar qual é o melhor, qual é o pior. Os dois são usados. Segunda. I hate work on weekends. I hate working on weekends. Eu odeio trabalhar aos fins de semana, aos finais de semana. Então, tanto faz. I hate to work, I hate working. Aqui fica fácil, né? Então, usou o verbo love, usou o verbo hate. Se eu precisar colocar um verbo depois, esse verbo pode ser com to antes, né? O infinitivo do verbo, ou apenas ing. E está tudo resolvido. Mais um exemplo. She started to cry. She started crying. Ela começou a chorar. Tanto faz. Started to cry, started crying. Ou started, se você quiser. Né? Aí depende do sotaque. I like to read novels. I like reading novels. Eu gosto de ler romances. Aqui tanto faz. I like to read, I like reading. Não tem o menor problema usar o reading. I like reading. Pode usar. Cuidado, viu? Novels não é novela. Muito importante. Novels não é novelas, no plural. Novel é romance. Novela, em inglês, é soap opera. Soap opera. Ópera de sabão. Então, novamente, she started to cry, she started crying, tanto faz. I like to read novels, I like reading novels. It doesn't matter. Pode ser tanto um quanto o outro. E agora uma dica ninja. Eu vivo dando dicas ninjas para você. Existem alguns verbos daquela tabelinha ali que possuem significados diferentes quando eu faço a combinação. Verbo mais to e o verbo mais ing. Ele muda de significado. Vamos lá. É um dos verbos, o verbo stop, que é o verbo parar. Existem outros, mas vou colocar o stop porque ele é o que dá mais problema. Ok? Depois você vai pesquisar. Então, você vai pesquisar, depois você vai encontrar que existem outras combinações de verbos com significados diferentes. Primeiro, o stop. Olha só isso aqui. Stop. I stopped to drink a coffee. I stopped drinking coffee. O verbo stop, ele aceita tanto to drink como drinking, ou como qualquer verbo aí, né? Stop mais o to e verbo, stop mais verbo ing. Ele aceita das duas formas. Só que a tradução dessas duas frases não é a mesma. Na primeira, I stopped to drink a coffee. Eu parei para beber um café. I stopped drinking coffee. Eu parei de beber café. Eu parei de beber café porque meu médico mandou, ou porque eu não quero mais. Então, olha só como pega aqui. Em inglês é isso. Cheio das exceções. Se eu uso o verbo stop e o verbo após ele
é infinitivo com to, como primeiro exemplo, eu paro para fazer alguma coisa. Aqui está no passado com ed, né? Então aqui eu parei para beber um café. Estava fazendo alguma coisa. Then I stopped to drink a coffee. Eu parei para beber um café. Parei uma atividade que estava fazendo, fui lá beber meu café. Agora, a segunda, que é o stop mais verbo com ing, eu parei de fazer alguma coisa. Ou porque eu não quero mais, ou porque alguém mandou, ou porque simplesmente foi recomendado, ou eu acho que é a melhor coisa a fazer. I stopped drinking coffee. Eu parei de beber café. My doctor told me to stop drinking coffee. O meu médico me disse para parar de beber café. Então, stop mais verbo com to é parar para fazer alguma coisa. Stop mais ing, verbo com ing, é parar de fazer alguma coisa. Mais um exemplinho aqui. Mary stopped to talk to Anna. Mary stopped talking to Anna. Na primeira, a Mary parou para falar com a Ana. Imagine que a Mary estava lá num caminho, ela parou para falar com a Ana. E a segunda, Mary stopped talking to Anna. A Mary parou de falar com a Anna, porque provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, elas não são mais amigas. Então, stopped to talk, parou para falar. Stopped talking, parou de falar. Estou usando o verbo stop no passado com ed, mas funciona em qualquer tempo verbal. Essa combinação funciona em qualquer tempo verbal. Ok? Então, fique ligado, o verbo stop com to mais verbo tem um significado, o verbo stop com verbo ing logo após ele tem outro significado. Cuidado! E agora o quinto padrão, verbo, objeto mais verbo sem o to. Verbo sem o to. Veja só, tenho 4 verbos aqui. Let, make, help, have. Somente eles. Ok? Let é o verbo permitir, make é o verbo fazer, help é o verbo ajudar e have é o verbo ter. Vamos aí então a alguns exemplos. My parents don't let me watch TV before sleeping. I'll have Mary call you. I made my daughter clean her room. Could you help me do the dishes? Vamos lá, one by one, um por um. My parents don't let me watch TV before sleeping. Os meus pais não me permitem, não me deixam assistir TV antes de dormir. Veja aqui, let me watch. Let é o verbo, me é o objeto, watch é o verbo que vem após let. Então, eu não falo let me to watch, eu não falo let me watching, eu falo let me watch, sem o to. Eu acredito que aqui sejam umas coisas mais difíceis, porque nós passamos quase a vida toda usando verbo mais to e verbo. Então fica muito difícil tirar esse to antes do segundo verbo. Fica aqui o desafio, mas são apenas 4. Segunda, I'll have Mary call you. Eu pedirei para Mary te ligar. Esse have é o verbo ter, mas aqui ele dá a ideia de pedir. O have ele é cheio dos segredos, né? Então, essa frase, I will have Mary call you. Eu pedirei, esse apóstrofe ali é um will, né? Futuro. I'll have Mary call you. Eu pedirei para Mary te ligar. I'll have Mary call you. Então, have é o verbo, Mary é o objeto, call é o verbo send to. Eu não falo I'll have Mary to call you. Eu não falo I'll have Mary to calling you. I'll have Mary call you. Terceira, I made my daughter clean her room. Eu fiz a minha filha limpar o quarto dela. Made é o passado de make. Né? Tá aqui, ó. Make, presente. Made, passado de make. Como eu já disse anteriormente, os verbos em azul aí eu posso colocar em qualquer tempo verbal. O verbo em vermelho é que eu não posso mexer. Tá? I made my daughter clean her room. Made my daughter clean. Não é made my daughter to clean. Não é made my daughter cleaning. Made my daughter clean. O clean é sem o to. O verbo make que pede uma combinação dessa. Could you help me do the dishes? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Do the dishes é lavar a louça. Veja só. Help me do. Help, verbo, ele chama o objeto mais o do sem o to. Eu não falo help me to do. Ah, teacher, mas já vi isso em algum lugar. Sim.
Talvez, né, você tenha se deparado com help, um objeto, to, mais verbo. Sim, existe esse to antes do verbo só para o help. Só que eu nem coloquei aqui, sabe por quê? Porque ele é pouquíssimo usado. E se você se deparar com essa estrutura, né, help me to do, né, o to antes do do, por exemplo, ou qualquer outro verbo, você vai identificar facilmente, vai saber como usar. Só que help me, verbo sem to, é a maneira mais usada. Eles evitam usar o to antes do segundo verbo, ok? Então esses verbos em azul, eles chamam uma combinação. Esses verbos aqui, né, ok? Chamam essa combinação. E agora, a sexta combinação, muito importante, phrasal verb mais verbo com ing. Teacher, o que é um phrasal verb? É um verbo composto. Tem o verbo mais uma partícula, que geralmente é uma preposição. Não é um verbo com uma palavra só. São duas palavras ou até três para ser transformado em verbo. E para nós, falamos português, é uma das coisas mais difíceis. Eu tenho várias aulas de phrasal verbs no canal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, digita lá, Inglês Minuto Phrasal Verbs. Digita lá na busca do Google, vai aparecer um vídeo, 2, 3, 4, 5 vídeos lá para você aprender sobre phrasal verbs lá no canal. Inglês Minuto Phrasal Verbs, você vai achar lá. Então, o que é um phrasal verb? Novamente, é um verbo composto, é o verbo mais uma partícula, que geralmente é uma preposição. Mais verbo ing, esse padrão, hein? How did you end up buying that car? I don't think about moving abroad. I'm planning on leaving the country. How did you end up buying that car? Como você acabou comprando aquele carro? O end up é terminar ou acabar. Veja que é o end, que é o verbo, mais a partícula up. E após ele, se eu tiver que colocar um verbo, o verbo tem que ser com ing. E a tradução deu com ando, endo, virou o nosso gerúndio do português, né? Gerúndio do português. How did you end up buying that car? Como você terminou ou acabou comprando aquele carro? Lá no fim das contas. Comprando, em português a tradução deu certo. I don't think about moving abroad. Eu não penso em me mudar para o exterior. Think about é um phrasal verb. Moving é o verbo se mudar. Ou mudar, nesse caso, de se deslocar de um lugar para outro, né? Não mudar a sua personalidade, aí é diferente. I don't think about moving abroad. Eu não penso em me mudar para o exterior. Veja que não é mudando, agora já não dá mais ing. I'm planning on leaving the country. Estou planejando sair do país. Leave é o verbo partir. Ou sair de um lugar, né? Ir embora. I'm planning on leaving the country. O planning está com ing, né? Mas eu posso colocar, aqui é um present continuous, mas eu posso colocar em qualquer tempo verbal. Os verbos em azul, você pode colocar em qualquer um dos tempos verbais do inglês. O que não muda é a parte em vermelho. Tem que continuar do jeito que está aqui nessa matriz. Então veja aqui. End up buying, think about moving, planning on leaving. Aí vem uma dica ninja. Por quê? Todos esses verbos em vermelho tem que ser com ing. Agora então, a dica ninja sobre isso. How did you end up buying that car? I don't think about moving abroad. I'm planning on leaving the country. Se após uma preposição houver um verbo, ele leva ing. Não somente para phrasal verbs, mas para qualquer coisa do inglês. Tem uma preposição antes do verbo, esse verbo vai ter que ter um ing. Isso é regra. Anota aí, isso é regra. Tem uma preposição antes do verbo, o verbo vai ter que ser com ing. Entenda. É uma regra, ok? E não tem exceção. Pode usar isso como regra para toda a sua vida. Mas a maioria das regras do inglês tem exceção. Essa não tem. Ok? Tem preposição antes do verbo, o verbo vai com ing. Ele leva o ing. A tradução, às vezes, não dá o ando, endo, indo. Na primeira frase aí, ó. How did you end up buying that car? Como você acabou comprando aquele carro? A tradução deu o ando, né? De gerúndio do português. Mas a segunda, I don't think about moving abroad. Eu não penso em me mudar para o exterior. Esse moving não é mudando. Então, novamente, sempre falo isso, interprete ao invés de traduzir. Vale mais a pena. Então você viu aqui
que essa regrinha aqui, ela pode ser usada para toda a vida, não tem exceção. A maioria das regras do inglês tem exceção, essa aqui não tem. Então agora eu gostaria que você comentasse aqui embaixo. É muito importante que você comente, me ajude, comente aqui embaixo. Eu preciso que você comente se você já havia se deparado com essa aula, uma aula como essa, no YouTube, dada por um professor brasileiro, dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque eu tentei, procurei e não achei dessa forma, com todas as combinações. O que eu vi foram aulas onde explica combinação de verbo mais verbo com infinitivo, né, com to, e verbo com ing. Né? Mas são apenas 2 combinações. Eu te dei 6. Né? Então eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já havia assistido uma aula como essa. Como eu falei, essa aula é muito importante. Você que está no intermediário patinando, essa aula que vai te ajudar a sair desse limbo. Vai ser uma das aulas que vai te ajudar a sair desse limbo. Ok? Muito importante. Então eu preciso que você clique aqui embaixo nesse ícone para seguir o canal. Senta o dedo no like, compartilhe com os amigos e em breve volto com mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Thanks a lot. See you next class.